E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mensageiro do Evangelho. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema mega, ultra, power importante. Nós vamos falar sobre unidos e unidade, beleza? Vamos falar sobre união versus unidade. É uma coisa muito top que eu ouvi, que eu li na verdade, que marcou meu coração, que tá queimando aqui dentro e que eu preciso trazer pra vocês. Então hoje nós vamos falar de união versus unidade. Desde já, deixa o gostei aqui e se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas possíveis, porque juntos nós vamos propagar o evangelho pela internet, beleza? Se inscreve no canal. Graças a Deus eu tenho uma bela notícia pra gravar, pra falar na verdade. Batemos os 300 inscritos. Estamos neste momento com 302 inscritos, cara. Isso é muito top mesmo. Mas escuta, não acabou ainda, cara. A nossa missão ainda tá aí. Nós ainda precisamos propagar o evangelho. Existe ainda muito a ser conquistado, beleza? A próxima meta são 400 inscritos, beleza? 400 inscritos. Nós vamos dividir essa meta em algumas semi-metas, vamos dizer assim. A primeira semi-meta é bater 320 inscritos. Então nos ajude compartilhando o evangelho para o máximo de pessoas possíveis, para que assim nós possamos alcançar corações que estão distantes, beleza? Então fiquem com o vídeo, pessoal. Seguinte, Coríntios 12:12 nos diz: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Cara, isso é uma coisa para nós refletirmos muito importante. Paulo vem nos comparando com um corpo. Paulo ele compara a igreja de Cristo como um corpo que está em uma unidade. E isso é muito interessante. É muito interessante a forma que Paulo ele descreve aqui a igreja. Porque ele nos descreve como uma unidade. Um corpo com partes diferentes, que mesmo sendo diferentes formam um só, que é o corpo, onde Cristo é o cabeça. E ele vem falar isso, é muito interessante. Se você quiser depois, leia 1 Coríntios 12:2. Leia 1 Coríntios 12:2. 12 e você vai entender muito bem o que eu tô falando aqui, beleza? Mas enfim, aqui Paulo ele compara a igreja como um corpo que está em uma unidade. E como eu disse, o tema do vídeo da semana é união versus unidade. Qual a diferença de união e unidade? Na união, pessoal, nós estamos unidos por uma causa. Estamos juntos por uma causa. Por exemplo, eu vou dar o exemplo que eu li em um livro, inclusive o livro que eu li foi o que eu recomendei no último vídeo. Se você quiser ver, vai ter, eu acho que um card aqui em cima, ou então na descrição vai estar ele, alguma coisa assim. Enfim, qualquer coisa, se eu não tiver deixado no vídeo, é só ir no canal, entrar no canal e você vai direto pra lá, beleza? Mas enfim, e nesse livro ele vai falar um pouco de união e unidade. E aí ele fala do saco de batata. A união é como se fosse um saco de batata, cara. Um monte de batatas juntas, unidas ali, porém, elas só estão unidas, elas não são um só, elas estão unidas. E a qualquer momento elas podem se separar. A qualquer momento elas estão ali, mas a qualquer momento uma pode ser tirada de perto da outra, entende? Tudo que as prende é apenas um saco, então elas estão unidas ali e a qualquer momento elas podem se separar. E esse é um dos exemplos que o cara dá no livro, beleza? Que o pastor Douglas Gonçalves dá no livro. Isso é estar em união, é o quê? Todos unidos ali, estamos unidos ali, certo? Juntos como se fôssemos um só. Você olha no saco de batata, você vê um saco de batata, mas a verdade é que um saco de batata é composto por vários componentes, várias batatas, certo? Já a unidade é uma coisa completamente diferente, pessoal. Por quê? A unidade, ela é, por exemplo, ele dá o exemplo do purê de batata, porque a unidade são as batatas, por exemplo, o purê de batata são as batatas que foram cozinhadas, descascadas e amassadas e unidas como um só corpo. O purê, ele é um só, e mesmo que você separe ali, eles continuam sendo um só, porque você vai separar em vários pedaços o purê, mas mesmo assim, ele continua sendo um só purê. Por quê? Porque ele está em unidade. Os sujeitos, as batatas, se uniram e estão em unidade, se juntaram em ser uma unidade, porque elas se juntaram e se formaram um só corpo. Por quê? Porque elas eram várias e aí pelo bem maior, que era o purê, elas se tornaram uma unidade, entende? Então a diferença de uma unidade para a união de algo é que na unidade você é um só com as pessoas. Numa unidade as batatas se tornam um purê, um só, entende? Enquanto na união são várias batatas distintas que podem ser usadas para coisas diferentes. Uma pode ser frita, outra pode ser cozida, outra pode ser jogada fora, outra pode ser usada para replantio. Então, entenda, em uma união
são muitos com propósitos diferentes, agora em uma unidade, são todos unidos, formando um só indivíduo para um só motivo, que é o purê de batata. Na unidade tem vários unidos ali, tem várias batatas unidas para um só propósito, que é que é um propósito, que é o quê? O purê de batata. E assim também é com a igreja. A igreja não pode estar em união. A igreja tem muito estado em união. O que é estar em união? É todos unidos em um lugar, estão todos em um salão, porém, são vários com propósito diferente. Um quer louvar melhor, o outro quer pregar, o outro quer fazer isso, o outro quer fazer aquilo, e todos com isso acabam se perdendo no processo, porque o que louvava para Deus, agora tá louvando porque quer fama. O que pregava, agora tá pregando, e você percebe na pregação que ele só quer fama, entende? Então, essa é a diferença. Isso é uma união, porque estão todos unidos ali, estão todos no mesmo lugar. Porém, eles não são um só, eles não têm um propósito apenas. Um quer louvar bonito para ter fama, o outro quer pregar bem, o outro quer limpar a igreja pro pastor ver ele, o outro quer fazer aquilo, o outro quer fazer aquilo outro. Então, nós vemos aqui o seguinte, uma união, e a união ela causa inveja, sabe por quê? Porque, por exemplo, em uma união, onde eu tenho dois levitas, e um levita ele louva super bem, e ele chama a atenção do pastor, e o outro quer chamar a atenção do pastor, e vê ele chamando a atenção do pastor, vê ele recebendo elogios do pastor, ele começa a ter inveja, e aí ele começa a procurar pontos ali pra poder acabar com a vida do outro irmão, entende? Eu vejo isso, sabe? Eu vejo isso acontecer, não só na minha igreja, tô falando assim, não na minha igreja, exatamente na minha igreja, mas eu vejo isso acontecendo em geral no povo de Deus. Eu vejo isso acontecendo no povo de Deus, nas igrejas, sabe? Pessoas que não aceitam que outro esteja um pouco acima delas, esteja um pouquinho melhor do que elas, um pouquinho mais reconhecido do que elas, que ele vai tentar de tudo para destruir essa pessoa, para poder tomar o lugar dela. Isso não significa que ele não está em união, porque ele está ali no mesmo propósito, eles estão louvando as mesmas músicas, eles estão no mesmo grupo, união. Porém, não é só a união que basta, a união não basta. Precisamos estar em unidade, porque quando nós nos juntamos em uma unidade, o propósito vira glorificar a Deus. E quando o propósito vira glorificar a Deus, todos unidos, todos sendo uma unidade, sendo um corpo só, vão glorificar a Deus. Cara, e tem um exemplo muito louco que ele dá, inclusive, que esse pastor dá, inclusive sobre o corpo. Ele fala que quando eu pego um copo de água para beber, a minha mente vai falar pra minha mão, fecha, e ele vai falar pra minha boca, abre. E se não for uma unidade isso, o copo, a mão vai virar pra boca e vai falar, e aí? O cabeça mandou você fechar, né, também. E aí a boca vai falar, não, ele mandou eu abrir. Só que se a boca convencer a mão que ela tem que abrir, ela vai deixar o copo cair. E se a mão convencer a boca que ela tem que fechar, a água não vai entrar. Então, é nesse sentido que funciona que nós precisamos ser uma unidade. O nosso corpo material, ele é uma unidade. Por quê? Porque tudo trabalha para o bem maior, que é o quê? O bem-estar do corpo. Se uma parte tem dor, se, por exemplo, eu bato o meu dedinho na quina de algo, a minha boca vai gritar de dor, entende? É uma unidade. Por mais que a dor tenha sido do outro lado do corpo, lá embaixo, a boca sentiu porque ela gritou, entende? Então, tudo funciona dessa forma que precisa funcionar a igreja. Nós precisamos funcionar como uma unidade. Todos pelo bem maior, que é o que? A glória de Deus. Precisamos começar a viver uma igreja em unidade e não somente em união. Porque quando nós começarmos a viver em unidade, a glória de Deus será o maior propósito. Glorificar a Deus será o maior propósito. E aí tudo vai começar a fluir. As coisas não fluem melhor na igreja do século 21, porque nós estamos vivendo em união e não em unidade. Quando nós começarmos a viver em união e pararmos de viver em unidade, o Senhor vai nos fazer prosperar. E aí nós vamos entender que não é simplesmente estarmos juntos no mesmo lugar, parecendo estar pelo mesmo propósito, é estar em unidade, sendo um só, todos pelo bem do corpo. Um levita canta melhor e o outro não canta tão bem. Então o que canta melhor vai ensinar o que não canta tão bem, para que um dia eles estejam no mesmo patamar. Um pregador já está lá no top, o outro não tá. Então ele vai propagar o evangelho, para que ele vai ajudar o que está começando, para que os dois estejam no mesmo patamar, que é o que? Propagar o evangelho. Eu não vejo a minha mão direita querendo ser melhor do que a minha mão esquerda, porque as duas unidas são unidas para um só, estão em uma unidade simplesmente para um propósito, que é o que? Segurar as coisas. As minhas mãos estão em uma unidade para segurar as coisas. Então, o trabalho delas é segurar as coisas. Então, elas estão em uma unidade. Não é a mão direita e a mão esquerda brigando, tipo, eu sou melhor, eu que tenho que segurar a Bíblia. Não, eu que tenho que segurar a Bíblia. Não é assim que funciona. As duas estão em uma unidade e uma está segurando. Quando uma cansa,
a outra segura. E quando a outra cansa, a outra segura. E quando as duas estão cansadas, as duas seguram juntas. Entende? Então, a unidade é diferente de uma simples união. Na união, estamos todos juntos, mas a mão direita briga com a mão esquerda, porque ela quer segurar a Bíblia. Mas quando estão em uma unidade, as duas revezam aquilo. Precisamos viver em unidade, porque a unidade nos leva a um patamar maior do que aquele que nós já vivemos antes. Então, esse é um conselho meu para você. Comece a viver em unidade e pare de viver simplesmente em união, porque a união vai te fazer estar com pessoas que não vão te levar a lugar algum, só vão pisar em você. Mas se você estiver em unidade, vai prosperar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te convido, manda esse vídeo para os seus irmãos. Senta com seus jovens. Se você é líder de jovens, eu te faço esse convite. Senta com seu grupo de jovens e coloca esse vídeo para rolar, para que eles possam entender que eles não são uma união, eles são uma unidade. Eles são uma unidade, um corpo só, apenas um, para propagar o evangelho. Quando nós vemos a união, nós vemos pessoas brigando por poder dentro da igreja. Nós vemos igrejas querendo ser uma melhor do que a outra. Mas quando as igrejas se tornam uma unidade, elas começam a propagar o evangelho. Aqui na descrição tem o Instagram e a página do Facebook do Movimento Peniel. E aqui embaixo eu quero te recomendar isso de verdade. Clica aqui, mano, e você vai entender. O Movimento Peniel, ele surgiu com várias pessoas e até hoje nós somos várias pessoas de ministérios distintos, placas de igrejas distintas, mas juntos nós formamos uma unidade para o bem maior do corpo, que é a glória de Deus. Então, eu te faço esse convite, vamos começar a viver em unidade e não apenas em união. É muito interessante porque na busca dos meus 300 inscritos eu entrei em um aplicativo cristão que não me convém falar o nome. E enquanto eu estava nesse aplicativo cristão, eu entrei exatamente para poder compartilhar o evangelho, compartilhar o meu canal para que eu pudesse alcançar outras pessoas. E quando eu entrei em um chat do aplicativo e eu mandei o canal, e aí imediatamente algumas pessoas vieram me corrigir falando: você não pode mandar isso aqui, você não pode mandar isso aqui. E aí eu falei: mas por quê? Ah, porque tem uma categoria própria no aplicativo só pra você divulgar o seu canal. Não pode, não pode. Aí, beleza, eu apaguei o link e tudo mais. E minutos depois, as pessoas no grupo cristão estavam compartilhando coisas de um anime lá, japonês, compartilhando coisas desse anime. E aí, eu parei e analisei, eu falei: poxa, pra compartilhar o evangelho, você não pode. Por quê? Porque existe uma área própria pra isso. Agora, pra falar dessas coisas banais pode, sabe? Então, cara, esse o problema. União e não unidade. Precisamos viver em unidade, porque quando estamos em unidade, não importa se o youtuber é pequeno, se o youtuber é grande, todos vão se unir para poder propagar o evangelho. Amém? Esse é o vídeo da semana.